Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, Salve Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, rogai por nós, Nosso Senhor dos Passos, rogai por nós. Irmãos, chegamos neste dia da Semana Santa, Sábado Santo, quando Jesus desce a mansão dos mortos, ou seja, os infernos, quando ele vai lá resgatar toda a humanidade, desde Adão e Eva até João Batista. Ele vai, como nos ensina a Sagrada Escritura, antes nós éramos escravos do demônio pela entrada do pecado original do mundo, mas pela morte de Cristo e sua ressurreição que nós vamos celebrar hoje à noite. Ele abriu as comportas dos céus para cada um de nós. Mas um ponto que eu falo com vocês que eu não sabia, meus irmãos, eu falo com vocês que eu achava que quando Jesus desceu a mansão dos mortos, ele recuperou das garras de Satanás, dos infernos, todas as pessoas, sem exceção. Mas quando eu li este livro que eu vou meditar com vocês daqui a pouco, fala que aqueles que morreram em estado de pecado grave, eles permanecem no inferno por toda a eternidade. Então vamos meditar este livro sobre o Sábado Santo, Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino. Vocês que me acompanharam viram que eu fiz algumas reflexões sobre ele. E hoje é a última reflexão, meus irmãos. Graças a Deus eu consegui concluir, as meditações com este livro de Santo Tomás de Aquino. Então vamos lá. Sábado Santo. Porque Nosso Senhor foi ao limbo? Pela descida de Cristo ao inferno, podemos aprender para nossa instrução 4 coisas. Afirmar nossa esperança em Deus, não importa que seja a tribulação em que um homem se encontre, ele deve sempre confiar na ajuda de Deus e fiar-se a ela. Não há maior tribulação do que estar no inferno. Se então Cristo libertou aqueles que estavam no inferno, qualquer homem que seja amigo de Deus não pode senão ter grande confiança de que ele também deve ser libertado de qualquer que seja a angústia que o conturba. A sabedoria não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias. Sabedorias 10, 13 e 14. E como para seus servos Deus dá um auxílio especial, aquele que serve a Deus deve ter maior confiança ainda. Aquele que teme ao Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é sua esperança. Eclesiástico 34, 16. Segundo, devemos ter medo e nos livrar da presunção, pois, por mais que Cristo tenha sofrido pelos pecadores e descido aos infernos para livrá-los, ele não libertou todos os pecadores, mas somente aqueles que estavam sem pecado mortal. Aqueles que tinham morrido em pecado mortal, ele os deixou lá. Veja como isso é forte, irmãos. Daí que para aqueles que desceram ao inferno em pecado mortal, não sobra esperança alguma de perdão. Eles devem permanecer no inferno enquanto o Pai Santíssimo estiver no céu, isto é, para sempre, ou seja, para toda a eternidade. Terceiro, devemos ser precavidos. Cristo desceu ao inferno para a nossa salvação. Nós devemos ter o cuidado de lá descer frequentemente também, vertendo sobre nossas mentes as dores e as penas do inferno, como fez o santo rei Ezequias, conforme lemos na profecia de Isaías. Eu dizia, é necessário, pois, que eu me vá, no apogeu de minha vida, aos portões do inferno. Isaías 38, 10. Aqueles que em suas meditações descem frequentemente ao inferno durante a vida, não irão facilmente para lá quando morrerem. Tais meditações são uma arma poderosa contra o pecado e uma ajuda muito útil para trazer o homem de volta do pecado.
Diariamente, nós vemos homens evitando a prática do mal pelo meio das punições da lei. Quanto mais cuidado não teriam ao levar em conta as punições do inferno, mas em sua duração, em sua amargura, em sua variedade. Em tudo que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Eclesiástico 7:40. Irmãos, aqui eu medito com vocês porque muitas das vezes a gente segue à risca a lei dos homens, mas as leis de Deus que nos levam para a eternidade, nós não damos nenhum consentimento. Sigamos melhor as leis de Deus para que nós possamos adentrar a eternidade, nos escapar das chamas do inferno. Este fato é para nós este fato é para nós um exemplo de amor. Cristo desceu aos infernos para libertar aqueles que eram seus. Nós também, portanto, devemos lá descer para ajudar os que são nossos, pois aqueles que estão no purgatório são por eles mesmos incapazes de fazer qualquer coisa, e, portanto, nós devemos ajudá-los. Seria verdadeiramente um homem duro que não viesse ao resgate de um parente que estivesse na prisão aqui na terra. Quanto mais duro não seria, então, o homem que não ajudasse seu amigo que está no purgatório, porque não há comparação entre as dores de lá e as dores do mundo. Compadecei-vos de mim, ao menos vós, que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Jó 19:21. Nós ajudamos as almas do purgatório especialmente por estes 3 meios: pelas missas, pelas orações e pelos atos de caridade. Tampouco é admirável que o possamos fazer, pois até mesmo neste mundo, um amigo pode fazer reparação por outro amigo. Veja, irmãos, nós podemos salvar almas das penas do purgatório pelas missas, pelas orações e pelos atos de caridade. Que nós possamos, meus irmãos, sempre interceder pelas almas que padecem no purgatório, porque nós não sabemos quando uma pessoa morre, se ela está no céu, enfim, no purgatório. É claro que já teve revelações a santos da igreja, mas a gente não sabe. Aquilo que não foi revelado aos santos da igreja, a gente não sabe, por isso que nós devemos rezar muito pelas almas. Eu sinceramente rezo em toda missa que eu participo, na oração do terço, na abstinência que eu faço na sexta-feira, porque, como diz, nós somos todos irmãos, nós somos o corpo místico de Cristo. Às vezes, pela nossa oração, a gente está salvando uma pessoa que a gente nem conhece. Mas hoje, para mim, é um dia, sim, do meu ponto de vista, né? Hoje é um dia muito top, como diz a linguagem jovem, porque Jesus desce à mansão dos mortos e resgata toda a humanidade, desde Adão e Eva até João Batista, e os trazem para o reino dos céus. Você tenha um ótimo sábado santo, ainda continuemos no silêncio da morte do Senhor que desce à mansão dos mortos, para que à noite nós vamos ver a liturgia, irmãos. Hoje a liturgia de hoje à noite perpassa por todo o caminho do povo de Deus. Se eu não me engano, até Cristo. Quando que nós brandaremos glória a Cristo ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana e que Deus abençoe. Amém.